Respeitados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão al-Karim, no Surat al-A'raf: Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya Bani Adam, قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Estimados irmãos, hoje vamos viver na luz deste versículo 26 do Surat al-A'raf. E Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo fala-nos de uma das suas dádivas. As dádivas de Allah para as suas criaturas são inúmeras, são incontáveis. E uma delas é a dádiva do vestuário. Allah subhanahu wa ta'ala, quando criou Adam alayhi salam e Hawa e colocou-os no Jannat, despertou neles a necessidade de cobrirem o seu pudor, cobrirem as suas partes íntimas. Então começaram a cobrir com as folhas das árvores do Jannat. E esta prática passa de Adam alayhi salam para os seus filhos. Portanto, entre as várias criaturas, o ser humano sempre se preocupou com esta parte que tem a ver com o vestuário. Tanto faz parte da natureza do ser humano. É uma natureza que Allah subhanahu wa ta'ala colocou no ser humano, imprimiu no ser humano. Portanto, procurar pelo vestuário faz parte da natureza. Desde tempos imemoráveis, o ser humano sempre procurou evoluir nesta parte que tem a ver com o vestuário. E Allah subhanahu wa ta'ala considera o vestuário uma das suas dádivas. Por esta razão diz: Ya Bani Adam, ó filhos de Adão, قد أنزلنا عليكم لباسا. Na verdade, nós fizemos descer para vós libasan, vestuário. E este vestuário, segundo este versículo 26 do Surat al-A'raf, desempenha duas funções. A primeira função é yuari sawatikum, é para tapar as vossas vergonhas, é para tapar as vossas partes íntimas. Então, o ser humano tapa as suas partes íntimas, cobre as suas partes íntimas através do vestuário. Esta é a primeira função do vestuário. A segunda função, yuari sawatikum warisha. Risha, o mesmo vestuário serve de adorno. Então, o ser humano, se no passado usava pele dos animais, usava folhas e cascas das árvores para fazer o seu vestuário, este processo depois conheceu uma evolução. De lá para cá, o ser humano não parou, evoluiu na maneira de vestir. Então, hoje nós conhecemos diferentes formas. Portanto, o vestuário hoje tornou-se já numa arte. Até há mercados específicos, há feiras de vestuário, e as pessoas passaram a se destacar, passaram a manifestarem a sua classe através do vestuário. Às vezes olhamos só para alguém na maneira como se vestiu, então aí deduzimos que este fulano é abastado, este é de classe média, este é de classe inferior e por aí em diante. Os seres humanos evoluíram na maneira de vestir. E também passou a ser algo cultural. Cada cultura, cada povo tem a sua maneira, né? A sua maneira específica, a sua indumentária. Olhamos para alguém,
Da maneira como vestiu, dissemos que, olha, não, este é moçambicano, aquele é tanzaniano, aquele é nigeriano, este é um árabe, este é um americano, só pela maneira de vestir. Portanto, vestir faz parte da natureza do ser humano, estimados irmãos. Yuari sawatikum warisha, mas Allah subhanahu wa ta'ala não só mandou para nós o vestuário físico, como também disse, walibasu taqwa dhalika khair. E o vestuário do taqwa, temor a Allah, isso é melhor. Se a roupa tapa a nossa vergonha física, as nossas partes íntimas físicas, o taqwa tapa as nossas vergonhas espirituais. Oculta essas fragilidades espirituais. Mas, estimados irmãos, vamos parar aqui um pouco. Quando Allah diz o libasu taqwa dhalika khair, o que é libasu taqwa? Algumas pessoas perceberam aqui que libasu taqwa é a indumentária árabe. Eu digo, será que isto aqui é libasu taqwa? Estimados irmãos, a palavra taqwa significa algo que nos protege. Assim como antigamente os guerreiros usavam escudo para se defender contra o ataque do adversário, então o escudo chama-se taqwa, taqiyya. Portanto, usavam aquilo para se proteger. Taqwa pode ser taqwa no sentido espiritual, temor a Allah. Taqwa pode ser algo físico também, algo que nos protege contra um ataque do inimigo. Onde é que fomos buscar este significado? Voltamos para o versículo 81 do Surat An-Nahl, a abelha. Allah subhanahu wa ta'ala diz naquele versículo das várias dádivas com que agraciou os seus servos, ele diz: وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ. E Allah também fez descer sobre vós, concedeu-vos, agraciou-vos com sarabila taqikumul harra, roupa que vos protege do calor, naturalmente também do frio. E o ser humano desenvolveu isso. Há roupa que veste no verão e há roupa que veste no inverno. Depois diz o sarabila taqikum ba'sakum, e vestuário que vos protege no vosso combate. O que é? É a armadura do guerreiro. A armadura também chama-se neste sentido taqwa. Portanto, quando Allah diz o libasu taqwa dhalika khair, está a referir as duas formas, está a referir as duas coisas. Portanto, vestuário espiritual, que é o taqwa, temor a Allah, e vestuário físico, que é a armadura para vos proteger do ataque do vosso adversário. Por isso mesmo Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Isso faz parte dos sinais de Allah para que as pessoas possam meditar, possam recordar. Ainda voltamos aqui para esta parte, o libasu taqwa dhalika khair. Dizíamos que algumas pessoas foram dizer que, olha, libasu taqwa significa a indumentária árabe, o jubó. A partir daí desenvolveu-se uma ideia de que o vestuário típico de um muçulmano é o jubó. É por esta razão, às vezes, quando encontramos alguém, principalmente um ânimo sem jubó, as pessoas ficam espantadas. Sheikh, hoje está a paisana. Por acaso o jubó o que é? É fardamento? É um vestuário. O Sheikh está a paisana. Como? Até outros, quando vem de tanto usar o jubó, quando já entra no masjid com calça e camisa, ele acha que está sem roupa. Fica constrangido. Por quê? Então aqui aproveitamos, estimados irmãos, dissipar alguns equívocos. Algumas pessoas condenam irmãos muçulmanos, principalmente ânimos, simplesmente pelo fato de não usarem jubó. Dão nomes pejorativos,
E qual é a prova que usam? Diz que não, porque o Nabi alayhi salatu wassalam disse: Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Aquele que se comparar com um povo será considerado como pertencente a esse povo. Principalmente quando o Sheikh põe fato. O dunya todo levanta-se, o Qiyama chega. Vimos o Sheikh de fato? Isso é haram, não pode. Como é que ele está a vestir? A indumentária dos incrédulos. Fato é a indumentária dos incrédulos, estimados irmãos. Um outro hadith, e o hadith está correto. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. O hadith está correto. Abdullah ibn Amr ibn al-As, certa vez, veio ter com o Nabi alayhi salatu wassalam e tinha uma roupa cuja cor inclinava-se mais para o amarelo. O Nabi, quando olhou para ele, disse assim: Inna hadhihi min thiyab al-kuffar, fala talbasha. Esta é a roupa dos incrédulos, tira isso, não podes vestir. Umar ibn al-Khattab, quando era khalifa, escreveu uma carta para os muçulmanos na região de Azerbaijão e disse: Iyakum wat-tana'um wa ziyya ahli shirk. Tenham cuidado com a extravagância na forma de viver, porque tem riqueza, tem que gastar de qualquer maneira. Tenham cuidado com isso, waziyya ahli shirk, e com a indumentária dos incrédulos. Isto tudo está correto, estimados irmãos. Os hadiths não têm problema. Mas onde é que está o problema? O problema está na interpretação. O problema está no contexto. Temos estado sempre a dizer, um dos princípios básicos para interpretar um texto é conhecer o contexto. Não basta só dizer está escrito, qualquer um pode escrever. Aqui eu não vou dar a minha explicação, vou buscar o que os grandes álimos neste tempo disseram. Álimos renomados, como Sheikh Ibn Uthaymin, Sheikh Al-Fawzani, ambos da Arábia Saudita. O que eles disseram sobre isto? Disseram assim: a proibição nestes hadiths de nos equipararmos aos incrédulos é fazer aquilo que é específico deles, isto é, quer dizer, é um vestuário característico deles, tem a ver com as suas crenças. Estimados irmãos, no dia que me verem com um jubô igualzinho ao jubô do Papa, podem me condenar. Não há nenhum álimo, em nenhum momento, que já vestiu um jubô igual ao jubô do Papa. Aquela batina dos clérigos da igreja. Isso sim, porque aquilo identifica aquele grupo. Então, estes dois sheikhs renomados, estes dois álimos renomados dizem que agora, aquilo que toda a gente usa, muçulmanos e não muçulmanos, como calça e camisa e fato, não se pode dizer que o hadith refere-se a isso, porque isto não identifica povo nenhum. Tanto que o Nabi sallallahu alaihi wasallam já usou roupa que era feita na Pérsia, já usou roupa que era feita no Iêmen. E sabia-se perfeitamente que naquele tempo os que confeccionavam esse tipo de roupa não eram muçulmanos. Então, se nós formos alegar hoje que não devemos usar fato, não devemos usar calça e camisa, porque é roupa dos descrentes, por que usamos o relógio na mão esquerda? Se também eles fazem o mesmo. Aqui a questão é da interpretação, estimados irmãos. É de conhecer o contexto do hadith. O hadith está a falar de uma coisa específica. Imaginem um muçulmano a colocar cruz no seu pescoço. Isso sim pode-se aplicar o hadith. A usar batina, quando olhas para ele pensas que é um pastor, que é um padre e não um muçulmano. Isso sim.
Agora, no tempo do Nabi alayhi salatu wassalam, não aconteceu em que as pessoas, quando abraçavam o Islã, o Nabi não lhes dava uma indumentária, olha, agora que abraçaste o Islã, toma esta peça, agora só tens que vestir isto. Não aconteceu. Vestiam da mesma maneira. Agora, se os árabes usam um jubô, para nós isso não é cultura. Nós podemos usar simplesmente porque gostamos, não é pecado nenhum também se você usar isso. Agora, condenar os outros, abrir as portas do Jahannam para as pessoas simplesmente porque não usaram o jubô, estimados irmãos, temos que fazer uma revisão nesses hadiths que nós usamos para condenar as pessoas. O problema está na interpretação do hadith. O Islã simplesmente definiu características de um vestuário decente para um muçulmano, principalmente para uma muçulmana. Não deve ser apertado ao ponto de desenhar as partes íntimas, não deve ser transparente, manifestando as partes íntimas, não deve ser curto, expondo as partes íntimas, como as mini saias por aí em diante. Não deve ser uma roupa, principalmente para a mulher, que chama a atenção dos homens. Sabem por que, estimados irmãos? É que a roupa também, a roupa é um instrumento de comunicação, o vestuário é um instrumento de comunicação e reflete a nossa personalidade. Dependendo da maneira como vestimos, estamos a passar uma informação para as pessoas criarem juízos sobre nós. Imagina, estimados irmãos, eu entrar neste masjid, hoje dia de Jumu'ah, para vir aqui dar este khutbah, né, com calças de jeans rasgadas, com brincos, cabelo, até o que é que vocês iriam pensar, estimados irmãos? Que este deve ser o sobrinho de um shaitan. A roupa, entretanto eu não abri a minha boca, mas a roupa já diz o que é que eu sou. Agora, uma mulher que anda de mini saias, expondo as suas partes íntimas, como é que vai reclamar que estes homens de hoje são malandros? Como? É por esta razão, estimados irmãos, Nabi sallallahu alaihi wasallam fala sobre as mulheres. Diz, num hadith narrado por Abu Huraira, radiyallahu anhu, o Nabi alaihi salatu wasallam dizia o seguinte: Sinfani min ahli nari lam arahuma. Duas espécies de humanos jamais vi algo igual. São habitantes do inferno. O Nabi está a dizer que há dois tipos de pessoas que ele nunca viu. São pessoas do inferno. Quais são? Bem, o Nabi naquela altura dizia que não viu. Hoje nós estamos a ver todos os dias. Primeiro tipo, o Nabi alaihi salatu wassalam diz: Qawmun ma'hum siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna biha an-nas. Pessoas com chicotes, parece cauda de boi ou vaca, chicoteiam as pessoas. O Nabi referia-se a todo tipo de tirano que maltrata os outros. Vamos para o segundo tipo. Pois o Nabi diz: Wanisa'un, e mulheres, kasiyatun, vestidas, ariyatun, nuas. Como é que a pessoa está nua? Entretanto, o Nabi está a dizer que são mulheres vestidas nuas. Ou a roupa é transparente, ou é excessivamente justa, ou é curta. Kasiyatun, ariyatun, mumilatun, ma'ilat. Todas elas inclinadas. Inclinadas como? O Nabi depois explica, diz: Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila. As suas cabeças parecem as corcundas de camelo inclinadas. É o tipo de penteado. Não é isso que estamos a ver hoje, estimados irmãos? Penteados estranhos,
E normalmente a mulher, quando faz este tipo de penteado, dificilmente cobre o cabelo, porque o objetivo é de ser apreciada. É por isso que quando vai para o salão, aí começa a inventar 1000 histórias. Ah, não posso pôr lenço porque o médico aconselhou-me, meu cabelo ainda está fraco, falta de vitaminas, então parte-se. Quer dizer, com lenço parte-se. É muito estranho isso, estimados irmãos. O Nabi comparou esses penteados com aquelas corcundas de camelo. E tudo isso inclinado. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam, sobre estas mulheres, o que é que ele diz? Porque elas têm, a roupa não é adequada, o cabelo não é adequado. Então o que é que o Nabi diz sobre elas? Diz: La yadkhulna al-jannata, elas não entrarão no Jannat. Não entrarão no Jannat. Só isso, ya Rasulallah? Não, vem aí ainda. Wala yajidna rihaha, nem sentirão o cheiro do Jannat. Wa inna rihaha latujadu min masirati kadha wa kadha, e o cheiro do Jannat sente em outras versões do hadith. O Nabi alayhi salatu wassalam diz que o cheiro do Jannat sente-se a 500 anos luz. Esta é a medida que os cientistas encontraram para medir a distância no espaço, porque lá já não serve quilômetro, metro, tudo já não serve, porque são distâncias colossais. Então, a única forma que encontraram para medir a distância entre os corpos celestiais é medir através da velocidade da luz por segundo. Por isso dizem que a estrela tal está distante do Sol há tantos anos, luz, pela velocidade da luz. O Nabi alayhi salatu wassalam foi o primeiro a usar essa medida. E disse no hadith que o cheiro do Jannat sente-se a 500 anos de luz. A que distância ela está do Jannat? Respeitados irmãos, estamos a falar hoje da questão da indumentária e dizíamos que a indumentária, o vestuário, reflete a personalidade da pessoa. O vestuário é um instrumento de comunicação. É através do vestuário que o nosso espírito se manifesta, a nossa personalidade se manifesta. Por isso mesmo o Islã preocupou-se muito com a questão do vestuário. E numa altura em que toda a sociedade civil, incluindo até os políticos, os sociólogos, estão preocupados com a crise moral que afeta as nossas sociedades, Moçambique não é nenhuma exceção. Portanto, todos os países do mundo hoje clamam pela falta de moral, pela falta de modéstia. Hoje as pessoas choram. Os valores morais já estão degradados. As pessoas estão a chorar por causa disso. O mais estranho é que só ficamos a chorar e nada estamos a fazer para inverter esse cenário. Nada estamos a fazer. O vestuário, nos moldes em que o Islã definiu, visava não só para conferir adorno, tanto ao homem como à mulher, como também para proteção, tanto para o homem como para a mulher, principalmente para a mulher. É que o vestuário é um convite. Digamos, o vestuário é uma mensagem. Você não precisa abrir a boca. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Al-Ahzab: Ya ayyuhan nabi, ó profeta, qul li azwajika, diga às suas mulheres, wa banatika, às suas filhas, wa nisa'il mu'minin, e as mulheres dos crentes, yudnina alayhinna min jalabibihin, para se cobrirem com os seus mantos, porque isso é mais digno para que elas sejam conhecidas e não sejam molestadas. Como é que vão ser conhecidas? Estimados irmãos, esperem. Quando um homem olha para uma mulher devidamente coberta, vestida, o que é que ele pensa? Quando olha, a primeira coisa que lhe aparece na mente diz que ele nem vale a pena procurar, aqui não há como brincar. Já sabe que é uma mulher séria, nem vai provocar, pelo vestuário. E quando olha para uma de mini saias, coisas curtas, o que é que ele pensa? Começa a provocar.
Começa a provocar. Depois ela vai reclamar. Está a reclamar por quê? Se ela trouxe todo o seu mercado à disposição da sociedade. E nós sabemos, até em cada ocasião nós temos vestuário. Mesmo as pessoas que vão à televisão comentar isto ou aquilo, por que é que vão de fato, por que é que não vão de calções, batiscorno, por que é que não vão? Sabe que neste local aqui, este tipo de vestuário não serve para aqui. E hoje você vê mulheres muçulmanas, vêm para a mesquita, cabelo descoberto, roupa toda transparente, chama atenção, diz que não, nós sabemos. É ridículo isso, estimados irmãos, e é uma aberração também. Então, aqui é para proteger também a própria mulher. O Islã avançou com este plano. Entretanto, por um lado estamos a chorar pela falta de moral, ou pela crise de valores morais, por outro lado, incomodamos-nos quando aparece alguém a tentar mudar isso a partir do local onde os hábitos devem ser polidos, que é a escola. Quando aparece um ministro da educação a aconselhar ou a tomar uma decisão para as miúdas porem saias compridas, estamos a ver uma ativista espanhola já está a liderar manifestações e o mundo todo fica contra o ministro a favor daquela imoralidade. Afinal, o que é que nós queremos? E vejam, esta decisão não foi tomada por um muçulmano. Não foi a comunidade muçulmana que foi lá exigir. Mas se repararem, nas nossas televisões, nos jornais, a maior parte dos que debateram este assunto insinuaram uma acusação contra o Islã. Isso é um reconhecimento de que o Islã, hoje em dia, é a única religião que privilegia esse tipo de modéstia. Os outros só têm falácias só. Falam só, mas não cumprem. O Islã é rígido nisto. É por isso que, em vez de agradecer, dizer, olha, pelo menos vamos lá imitar a mulher muçulmana que é bem trajada. Começaram a dar nomes, ninja, não sei, tanta coisa. Talibã, por aí em diante. Mas olha, é bom que a nossa irmã seja talibã, seja ninja, seja tudo, desde o momento que esteja a agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque sobre esse corpo, Allah vai te perguntar: quantas pessoas não foram para o inferno por sua causa? Pois as pessoas dizem que não, problemas são os homens, eles estão a olhar para quê? Mas você também está a vestir assim por quê? Sempre o culpado é o homem. Não. Estimados irmãos, há roupa indecente. Até hoje, há locais onde a mulher de mini saia não entra. E respeitam. Respeitam isso. Só porque vem do Islã e já condenam. Portanto, foi muito triste o que nós assistimos. Não queremos aqui discutir este assunto do ponto de vista jurídico, se é legal ou não legal, os contornos de todo esse processo, mas foi muito triste ver uma parte desta sociedade a condenar esta decisão que deveria ser louvada. Depois fala-se mais de direitos humanos, como se o nudismo fosse um direito. Quer dizer, as pessoas agora têm direito de andarem nuas, mas não têm direito de andarem bem trajadas. Porque esta mulher que traja de acordo com a recomendação do Islã é ridicularizada e ninguém faz nada na sociedade. Não há nenhuma televisão que defende. Mas basta só colocar-se em risco ou em causa a mini saia, já aparecem os direitos humanos. Afinal, em que planeta nós estamos? Estimados irmãos, é muito triste. É muito triste. As pessoas manifestarem-se porque alguém está a proibir o nudismo. Diz que isto é uma forma de discriminação. As nossas filhas estão a ser discriminadas. Por quê? Porque vocês não permitem que elas venham para a escola de mini saias.
Estimados irmãos, só para terminar, queria lembrar as palavras de um sábio que disse que a grandeza de um país não depende da extensão do seu território, mas pelo caráter do seu povo. A grandeza de um país não depende da extensão do seu território, depende sim do caráter do seu povo. Um povo que defende a imoralidade e combate a moralidade é um povo desprezível, não tem valor nenhum. Depois de amanhã vamos chorar. Os nossos filhos, os nossos jovens estão sem moral, a moral já acabou, vale a pena no tempo dos nossos pais e estão a defender a imoralidade? Estimados irmãos, hoje é vergonhoso ver mulheres muçulmanas, já não sabem o que querem. Senhoras que já são avós, têm netos, têm bisnetos, ainda quer passar de sainha, coisas curtas, para parecer mais jovem, mais atraente. O que é que quer já? Quer dizer, o seu sol já está a declinar-se para o poente. Qual é a conduta que vais deixar para os seus filhos? Como? É verdade que a roupa curta tem certa medida, economicamente até pode ser vantajosa, porque poupa também os dinheiros. Quer dizer, na altura o pai comprava peças e peças de tecido para fazer roupa para a mulher, para as filhas, não sei o que. Agora já não precisa fazer, se compra só 1 metro, vai chegar para toda a família, porque são só trapinhos só, tá prontos. Então, financeiramente é vantajoso, mas em termos de moral e ética é vergonhoso. Nós defendemos esta medida do Ministério da Educação e é bom que continue assim. Zangue quem quiser zangar, mas alhamdulillah que isto não veio de um muçulmano, mas é coisa que o Islã defende, e isto faz parte daquilo que o Nabi alayhi salatu wassalam fez quando disse: laqad du'itu في دار عبد الله بن جدعان إلى حلف في دار عبد الله بن جدعان. Eu fui chamado uma vez, fui convidado, antes do Nabi ser Nabi, fui convidado para a casa de Abdullah ibn Juda'an para fazer parte da afirmação de um acordo. Este acordo visava auxiliar e ajudar o injustiçado contra o injusto. O Nabi fez parte desse acordo. Então depois, mais tarde, ele lembrou-se deste acordo, já era profeta, e disse que certa vez fui convidado para fazer parte na afirmação deste acordo. E ele próprio disse: Wallahi law du'itu limithlihi fil Islam la ajabtu. Agora que Allah trouxe-me o Islã, se eu fosse convidado para um acordo igual, teria aceito. Significa que o muçulmano defende a verdade, venha de onde vier. Desta vez veio do Ministério da Educação, por isso nós defendemos com muita força para a proteção das nossas filhas, para a proteção da própria sociedade, para a defesa da própria moral. Agora, quem quiser chorar pelos direitos humanos, esse é o problema. Mas estes são os parâmetros do nosso dino, estimados irmãos. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma innaka ta'lamu annana fuqara fa'aghnina bil faqri ilayka wa la tufqirna bil istighna'i 'anka ya rabbal alamin. Warda Allahumma 'anil arba'ati al-khulafa'ir rashidin al-hunafa Abi Bakr wa Umar wa Uthman وعلي عليهم سحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.